Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor José Neto, da disciplina de produção de frutas, hortaliças e plantas aromáticas. Hoje estou com a nossa aula de produção de frutas na parte 2, né? Como eu disse para vocês, nós vamos dividir, né, toda a disciplina em três segmentos: frutas, hortaliças e plantas aromáticas, e dentro delas segmentados, tá? Então, é muito importante, pessoal, porque uma coisa vai ligar com a outra. Eu vou explicar para vocês como que vai ser a dinâmica, né? Mas o importante é que vocês aprendam, né? Eu vou disponibilizar conteúdo extra de vídeo, tá? De outras aulas que eu tenho, né? Para vocês entenderem mais. Porque eu estive conversando com o professor Noff, que é o coordenador, né? E outros professores, até com alguns colegas de vocês, que às vezes vocês não são da área, né? Mas o importante é vocês aprenderem essa parte, né? Agronômica, essa parte de produção, que é muito importante para esse curso, né? Que sem produzir você não consegue processar, né? É melhor você produzir, entender e tudo mais, né? Do que você às vezes adquirir, tá? E é muito simples, pessoal. Então eu espero que vocês gostem, né? Não deixe de tirar dúvidas, sempre me procurem, me perguntem. Eu acho isso maravilhoso, tá certo? Então vamos lá então, pessoal. Bem, por que pensar em produção de frutos, né? Eu falei que o termo correto tecnicamente é frutos. Existe um termo chamado hortifruti, né? Que é a junção de hortaliças com frutíferos, né? É um mercado em expansão, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por quê? Vou falar de Brasil. O consumo brasileiro per capita, ou seja, por pessoa, é baixo de hortifruti, muito baixo, pessoal. E então existe, né, um mercado de consumo. A gente vai ver que isso é muito relativo. Por quê? Né? Eu vou mostrar para vocês. E outra questão que vocês têm que pensar em produção de frutas são técnicas que agregam valor ao produto produzido. Um exemplo é secagem ou desidratação. Professor, o que isso é agregar valor? Pessoal, agregar valor é você pegar um produto puro na natureza, né, um fruto, por exemplo, e agregar valor, desidratar ele, acrescentar algo. Isso aumenta o valor econômico desse produto, né? Então é muito importante vocês pensarem nessas questões de produção de fruta, hortaliças, planta aromática, porque você está agregando valores, né? Então eu quero trazer para vocês algumas informações para a gente confirmar isso aí, tá certo? Pela expressão territorial, né, o tamanho do Brasil, ele é o terceiro maior produtor de frutos do mundo, né? Sendo que 41,5 milhões de toneladas produzidas, né, que é a grande parte dessa produção. Só que apenas 3% é exportação. Mas mesmo assim, para consumo próprio do Brasil, 45,5 milhões, apenas 3% dessa produção é para exportação, o restante para consumo. Mas mesmo assim, pessoal, a demanda por habitante, né, per capita, ainda está subestimada. Mas, professor, terceiro maior produtor do mundo e está sendo subestimado, por quê? Vou explicar isso para vocês agora. O Brasil desperdiça cerca de 30% das frutas produzidas, né? E somente 24,1% dos brasileiros ingerem a quantidade mínima de frutas e hortaliças recomendadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é 400 gramas diários, né? É muito pouco, pessoal. Então vejam que apenas 24,1% dos brasileiros ingerem a quantidade certa. Os outros restantes da população, né, os outros 76%, eles não estão consumindo, tá certo? De forma correta, né, de acordo com a OMS. Pô, mas aí a gente tem os três maiores produtores, que é a China, a Índia e o Brasil. A China e a Índia, pessoal, tem as maiores populações do mundo, cerca de 1,5 bilhão de pessoas. As duas juntas, acho que atualmente deve estar cerca de 3 bilhões de habitantes. Então, olha só os maiores produtores, o Brasil está em terceiro. Então veja, né, que o Brasil é responsável por 43,6 milhões de produções, né, isso em 2013. Né? Mas, professor, por que produz tanto, consome pouco? Mas tem a questão do desperdício, né, pessoal? Mas o problema é que o Brasil pode produzir mais e atender mais o brasileiro, né? Ah, a fruta é cara, a hortaliça é cara. Não é, pessoal, não é. Estudos mostram, né, que é mais barato você consumir frutas e verduras do que carne, mas por algo cultural, a gente tende a achar que ter carne é questão de ter fartura. E não é, eu gosto de carne, acho que tem gente que gosta de carne, né? Só que a questão, a gente tem que ter um balanço, né? Então o brasileiro precisa consumir mais frutos,
mais hortaliças, né? E eu estou falando de frutos e hortaliças, pessoal, nessa percentagem, eu estou considerando até os processados ou multiprocessados, né? Não estou falando só in natura não, tá certo? Então o consumo brasileiro é muito baixo. Então é um mercado em expansão, né? E já imaginou todo brasileiro, né, 250 milhões de brasileiros consumindo 400 gramas diários eliminados pelo MIES de frutas e hortaliças? Pensa o boom da produção que seria, né? E veja que não é porque está exportando muito fruta, é porque a produção é baixa, né? Comparado à demanda que existe, a necessidade, tá certo? Então, assim, o perfil do consumo de frutas no Brasil. A maior parte da população não consegue consumir a quantidade mínima recomendada de 400 gramas por dia, já falei isso, né? Mulheres consomem maior quantidade média de frutas. Crianças e idosos consomem mais frutos do que adolescentes e adultos. Quanto maior a renda, maior o consumo de frutas. Interessante esse dado, né? E quanto maior o nível de formação educacional, maior o consumo de frutas. E, em geral, as frutas são consumidas como sobremesa. Veja que a fruta está mais importante no prato dos menos favorecidos, né, que tem uma questão social frágil. Por quê? Porque tende a dizer que é uma sobremesa, né? É algo, né, como se fosse um doce, um bolo e tudo mais. E quanto maior a escolaridade, né, e o nível econômico, maior o consumo, porque é a questão da informação, né? E a quebra da cultura de que eu falo que ter carne é questão de fartura, né? Eu acho que a gente tem que começar a quebrar um pouco isso, pessoal. Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Então, a partir do momento que você tem a sobremesa, a fruta como sobremesa, você vai consumir ela com as refeições, não durante o dia, né? Por exemplo, intervalo de um outro comer uma fruta, né? Então não existe essa cultura no brasileiro, e isso tem se mudado, né? Muito. Então a gente vê que é um mercado de expansão. E pela fala, assim, uma questão de tendência do mercado mundial, né? Pela falta de tempo, né? Vou até corrigir a fala, né? Na verdade é falta de tempo, o que vem crescendo são os alimentos prontos, não processados nem multiprocessados, mas prontos, cortados, embalados, descascados ou desidratados, pronto para comer, né? O mercado consumidor cada vez mais preocupado com o modo de cultivo e as questões sociais, como o cultivo orgânico. Porque às vezes a gente pensa orgânico, pessoal, que é só esterco de vaca e calda de fumo para controlar praga e doença. Pelo contrário, né? O orgânico é muito mais além, tem muito mais coisa para se aprender. O orgânico, ele preza também pela parte social, os mercados estão preocupados com isso. E tem essa questão de conscienciação. O que é isso, professor, questão social? O seu funcionário da fazenda, ele está tendo o seu salário digno, está de carteira assinada, tem um plano médico. Então essas coisas, o filho dele está na escola, está estudando. Então essas questões, né, estão cada vez mais presentes por uma questão de consumo sustentável, consumo mais de forma correta, padronizada, enfim, né? E tem se aumentado o consumo in natura, né, do que processado ou ultraprocessado, são os multiprocessados. Mas, pessoal, não preocupe. Por quê? Apesar dos frutos ressecados ou desidratados passar por um processo, né, de perda de água, eles não são considerados por muitos fora desse meio, né, que não possuem adição de componentes, né, de conservação, adição retirada de elementos naturais. Então, por muitos, né, ele não é considerado um alimento processado. Ele é um alimento, às vezes, que só perdeu água, né? Que processado, ao pé da letra e ultraprocessado, é que ele sofreu adição de alguma coisa, tipo conservantes, enfim, uma série de coisas. E o ultraprocessado é mais ainda, entendeu? Então, não é considerado, é considerado um produto naturalmente bom, né? Ele tem as essências químicas, minerais e aromáticas naturais dele, né? Então isso é muito importante, porque isso mostra, né, que a tendência é que o aumento dos frutos ressecados ou desidratados aumente o consumo por essa questão de faltar, né, que o Brasil consuma mais, e essa questão também da questão do tempo, que você precisa de alimentos mais prontos, né, então mais fácil, facilita, né, o consumo. Então, pessoal, tendo em vista esse contexto importante da produção de frutos, né, então vamos dar início a tudo, implantar a cultura. Bem, eu falei para vocês, eu fiz um fluxo, né, bem detalhado de como deve
iniciar um projeto, né, de uma lavoura, da plantação, enfim. E eu vou iniciar por eles, né? Eu tentei resumir muito bem, pessoal, mas não é a agricultura, como muitas coisas na vida, não é igual 1+1 é 2, não existe receitinha de bolo, né? É tudo uma questão de ponto de vista. Então eu estou passando o meu ponto de vista, né, pela minha experiência, minha vida profissional e acadêmica, quais são os mais importantes que eu acho que vocês têm que aprender, tá bom? Lembra que eu falei para vocês, escolha da área a ser implantada? Eu quero que você, sempre que for fazer isso, faça algumas perguntas para você. Tem que ter em mente o quanto você quer investir para iniciar a cultura, né, porque ela tem custos, e qual o risco a se tomar. Né? Você tem que saber que todo investimento tem um risco, né? Inerente ou não, ele tem um risco. Né? Tenha em mente o quanto você conseguirá produzir e escoar. Isso é a pergunta de R$1 milhão. Né? Por quê? É para consumo próprio? É. Então eu preciso de uma área pequena, só para uns 10 pés de figo, uns 10 pés de abacaxi, uns 2 pés de mamão, eu consigo fazer para me atender. Não é para consumo próprio, é para consumo próprio e comercialização? Bem, eu quero comercializar, eu tenho que ver se existe mercado na região que eu estou. Eu vou vender pela internet, eu vou vender na feira. Você tem que ter isso em mente, calcular o seu projeto de implantação. Tá? Isso é uma coisa que passa muito mais pela questão administrativa, por uma questão provavelmente dita de interesse agronômico, na forma de você trabalhar. Mas você já tem que projetar isso, acho que as coisas têm que andar juntas, tá bom? Então, em cima disso tudo que eu mencionei para vocês aí acima, é calcular o tanto e o quanto de área será necessário para iniciar e implementar a cultura. Né? Por quê, professor? Porque se você for cultivar para comercializar, e tendo em vista o seu mercado, você respondeu essas perguntas, a gente começa a partir para a escolha da área, né, a ser implantada. Tendo em vista isso, eu fiz um exemplo muito prático, muito simples, né? Eu usei como exemplo o abacaxi. O que eu tenho que ter em mente antes de começar? Bem, o abacaxi. Tem que saber a produtividade média, né, dessa cultura por hectare. Por que hectare? Porque é uma unidade padrão internacional. Tá? A produtividade média você consegue achar em vários sites de produção do Brasil. Por exemplo, o mapa. Né? Dentro do mapa você tem a Conab. A Conab ela tem as informações, ou, né, pelo seu estado, pela agrodefesa do seu estado você consegue verificar. Tá? Ou pela Secretaria de Agricultura você consegue obter essas informações. Então, um hectare, né, corresponde a 10 mil metros quadrados. Né? Bom, tendo em vista essas duas informações, eu vou atrás de outra informação. Qual é o ciclo da cultura? Se eu plantar um pé de abacaxi, uma muda de abacaxi, quanto tempo vai demorar, em média, para conseguir colher ele? O abacaxi em específico, como esse estado como exemplo, é 18 meses, pessoal. Ponto. São as informações. O cultivo para comercializar, né, via internet de abacaxi desidratados. Então, eu vou cultivar abacaxi para comercializar via internet de abacaxi desidratado. É uma pergunta que a gente fez antes, né? Bom, cultivo será convencional. Um exemplo. Né? Quero vender o ano todo. Então, eu quero plantar abacaxi para ter abacaxi em estoque para produzir o ano todo daqui 18 meses. Então, a gente tem que fazer o quê? Se eu plantar todo abacaxi na minha área, eu vou ter abacaxi disponível? Não. Você vai ter percas, né, pós-colheita. Você não vai ter, às vezes, mercado é muito flutuante, consumo. Então, você tem que se planejar. Então, o recomendado é o quê? Plantio escalonado. Então, o exemplo. Então, tendo em vista aquelas informações, se eu, produtor de abacaxi, a cada 4 meses eu plantar 1/4 da área, né, de hectare, conseguirei produzir 8 mil frutos, em média, daqui a 18 meses. E depois de 4 em 4 meses, eu terei novamente essa produção. Né? Então, a cada 4 meses, produzindo intercalado, escalonado, eu consigo ter 8 mil frutos de abacaxi. Você conseguirá escoar isso tudo que vai estar produzindo 1 hectare? Sim, legal. Bom demais. Nossa, você está num negócio excelente. Não. Então, não se preocupe. Vamos dimensionar para a nossa realidade. Vamos diminuir 5 vezes a área e usar 1/5 do hectare, que dá correspondente ao quê? 2 mil metros quadrados. Então, em 2 mil metros quadrados, a cada 4 meses, se eu plantar 1/4 dele, eu conseguiria produzir 1.750 frutos de abacaxi de 4 em 4 meses. Ou seja, terá que escoar 438 frutos
por mês, né? Então, a cada 4 meses, você consegue escoar isso tudo? Sim, bom demais, legal, bacana. Não, vamos dimensionar de novo para a nossa realidade, novamente. Isso é um exercício muito importante, dimensionar de acordo com a sua realidade, tá bom? Então, agora eu vou pegar um exemplo menor ainda, né? Vamos usar 400 metros quadrados. O que é 400 metros quadrados, pessoal? 40 por 10, né? Vamos fazer um retângulo 40 por 10. Eu consigo produzir 400 metros quadrados em uma escala menor, sendo que a cada 4 meses produz 350 frutos. Dando no final dos 4 ciclos de cultivo, 1.400 frutos. Muita coisa, né? Bom, mas só que esses 350 frutos podem ser processados e armazenados a cada mês. Você pode escoar até 88 frutos por mês, que após secados ou desidratados, podem produzir até 50 kg de abacaxi desidratados. É uma produção boa, média. Então, vocês veem que a gente adequou, né, certinho a questão da produção. Correto? Então, bem, pessoal, esse é o primeiro passo. Correto? Bom demais, professor. Então, vamos lá então. Um ponto positivo é que nesse último exemplo você terá uma produção média legal e que pode intercalar com outra cultura, né? Como mamão, banana, figo e etc. Para ter um leque maior de produtos e oferecer. Então, em vez de você plantar 2.000 metros quadrados de abacaxi, planta 400 de mamão, 400 de figo, 400 de goiaba, ou 400 de banana, 400 de abacaxi. Você, né, em 2.000 metros quadrados, você vai ter 4 produtos diferentes. Estou citando como exemplo, você pode diversificar mais, né? Então você vai ter mais leques de produto para oferecer, caso você queira comercializar. Então, por isso, pessoal, que projetar antes é muito importante. Eu estou dizendo isso aqui, pessoal, é um exemplo prático, mas é dessa forma que a gente faz, tá certo? Então, mas professor, mas eu não sei, eu acho que é muito, é pouco, você dimensiona mais, tá? Eu estou vendo aqui, pessoal, acho que eu confundi as contas aqui de 1.400 frutos, tá? Na verdade, é 350 frutos em 400 metros quadrados. Me desculpem por isso, tá? Eu acho que eu vou até corrigir aqui. Deixa eu ver aqui certinho. Eu acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Mas no final do ciclo tá certo mesmo, tá? Deixa eu ver. 400... eu acho que... 400, 400... eu errei mesmo, pessoal. Desculpa por isso, tá? Na verdade vai dar 350 por 400 metros quadrados. Então, por mês vai dar menos, tá? Então, eu vou corrigir antes de subir para vocês o material, tá certo? Desculpa, pessoal, porque é muita informação, às vezes a gente acaba embaralhando, tá? Mil perdão por isso. Então, assim, preciso de 400 metros quadrados para produzir, não é 350, é 350, mas não de 4 em 4 meses, no ciclo só, tá? Vou arrumar isso aí. Então, vamos precisar de um área de 40 por 10. Primeiro passo, pessoal, é realizar a análise do solo. Por que tem que fazer análise do solo? É para saber se o solo possui, quanto ele possui de macro e micronutriente. Isso é muito importante. Por quê? Porque um solo bem fertilizado vai atender a demanda da cultura. Então, quanto mais nutrido o solo, maior a produção e melhor a qualidade do produto, né? Mas assim, antes de tudo, de fazer qualquer coisa, você implementar, você tem que fazer análise de solo. E a análise, ela tem que ser analisada por um profissional, já falei isso para vocês, tá bom? Então, feito isso, a gente passa para a demarcação e reconhecimento da área. Bem, faço a seguinte pergunta: eu vou aumentar a área com o passar dos anos? Sim. Então, devo escolher uma área que eu possa aumentar. Então, aquela área que você escolheu para abacaxi, ou para figo, para mamão, para banana, se você quiser aumentar com os anos, você tem que pensar de uma forma que você pode aumentar próximo. Por quê? Porque se você facilita o sistema de irrigação, tratos culturais, fertilização, controle de pragas e doenças. Não vou aumentar, professor, eu acho que é só isso mesmo que eu quero. Então, beleza, escolhe uma área mais próxima, né, que você tenha facilidade, né, de manusear no dia a dia, tá bom?
Então, coisas que a gente tem que evitar, né? A escolher uma área. Evitar áreas com relevo muito acidentado, muito alto, pé de serra, tudo mais. Ah, você não tem como. Então, não tem como, pode usar sim, tá? Mas evite, né? Se você puder evitar, evite. Por quê? Porque você pode prejudicar os tratos culturais e a parte de mecanização, tá bom? Então, feito tudo isso, a gente passa para o próximo passo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um relevo acidentado, só para ilustrar, né? Como é um terreno acidentado e um terreno plano, tá bom? Então, o próximo passo. Realizar preparos iniciais do solo. O que são esses? Os preparos iniciais do solo, pessoal, são preparos que você ambienta o solo para introduzir a cultura. Os principais são subsolagem, que é para descompactar as camadas mais profundas do solo e permitir o bom desenvolvimento das raízes, né? A rizosfera. E raízes bem desenvolvidas buscam mais nutrientes no solo. Isso acarreta melhor e maior produção, né? A gradagem. A gradagem serve para quebrar as partículas do solo e deixá-las mais pulverizadas, mais soltas, né? E o nivelamento é o nome mesmo diz, né? Para nivelar e facilitar o manejo da cultura, deixar mais plano. Então aqui tem a imagem em cima, é a primeira de verde, e do lado é um subsolador fazendo trabalho nas camadas mais profundas, compactadas, né? A gente fala pé de grades, compactando. Embaixo a gente tem uma grade, né, fazendo serviço, né, que são esses discos, né, na foto 3, na foto 4. E na última verde a gente tem o nivelamento, né, que é para deixar o solo mais nivelado, tá certo? Ponto. Feito tudo isso, né, aí eu coloquei a análise de solo, mas ela deve ser feita antes da análise do revolvimento do solo, para que não tenha contaminação da amostra, tá, pessoal? Porque às vezes, quando você vai fazer esse tipo de trabalho de preparação do solo, você está pegando solo da parte de cima e jogando de baixo para cima. Então você modifica todo o horizonte do solo, né? Depois a análise e interpretação da análise do solo, deve ser feito por um profissional, né? Para recomendação de adubação e calagem. Realizar calagem e pronto. Feito isso, escolher um tipo de cultivo. É orgânico, é convencional, mas só que esse tipo de escolha de cultivo ele tem que ser feito antes, tá? Bem antes, mas eu estou colocando essa metodologia para vocês verem quais são os mais importantes, tá? Só que deve ser feito antes. Por que antes, professor? Porque você já tem que se preparar para o que adquirir com as sonagens de solo. Vocês viram que eu coloquei aqui assim, aula em vídeo extra? Pessoal, é o seguinte, para que vocês entendam melhor, mais prático, bem mais tranquilo, eu separei esses vídeos que eu mesmo gravei, que é só os sistemas agroecológicos. Vejam, se vocês tiverem tempo, vejam. Onde a gente fala de gênese e morfologia do solo, como o solo funciona, né, como ele iniciou, a composição do solo, o que tem no solo, né? A questão do macro micronutriente, a importância dele, o que cada um faz, tudo mais, né? A acidez do solo, quais são os problemas. A amostragem do solo, como realizar a amostra do solo, é uma técnica muito importante, tá bom? Essa você pode fazer, vendo o vídeo você consegue, tá? A teoria da trofobiose, o que é, né? Como que funciona, ciclagem de nutrientes, muito importante também, e adubação verde, biofertilizantes, compostagem, né? Isso aí, pessoal, é para sistemas de produção orgânica. O convencional eu vou vir no próximo vídeo da próxima aula, tá? Mas vejam isso, é muito importante, tá certo? Essa parte de solos e a parte de manejo integrado de doenças e pragas e certificação orgânica, eu vou fazer esse mesmo esquema, ter vídeos extras para quem tiver interesse, né? Ver. Para quem não tiver interesse, só vê então de composição de macro e micronutriente e amostragem de solo, tá? Porque aí esses aí vocês vão usar com mais facilidade para entender um pouco o que eu estava explicando na próxima aula, tá bom? Pessoal, desculpa aquele erro da conta, eu vou corrigir antes de subir para vocês. Forte abraço, fique com Deus, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.